Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Faça sua ressonância magnética cardíaca na Uniscan, equipamento de última geração 100% digital. Aqui você tem a opção de fazer os exames de ressonância com sedação. Agende seus exames pelo 2103-5000 Uniscan. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação. Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um programa Bate-Papo das 6, que vai ao ar sempre de terça a sextas-feiras, das 18 às 19 horas, aqui na TV Sim, seu canal do estado, na Rádio Sim FM também, canal Rádio 106.1, já não é canal, estamos na rádio com os ouvintes, nos acompanhando todas as quintas. Lembrando que tem reprise sempre no dia seguinte, logo cedinho, das 6 às 7 da manhã e no domingo, a partir das 15 horas. E hoje, o bate-papo é de terça a sexta, mas hoje é quinta da lei. É o dia de falar do direito de forma descomplicada, sempre com advogados, especialistas na área e também pessoas que são profissionais e da melhor qualidade de outras áreas também. Hoje, por exemplo, nós temos uma engenheira, que é uma profissional brilhante aqui em Ares, sempre recomendada, para falar um pouquinho mais dos acidentes ambientais. Que eu nem sei se pode falar acidente, se é desastre, mas assim, o negócio é que vem acontecendo, coisas que a gente nunca tinha visto antes no nosso Brasil e no mundo, são de proporções inimagináveis que afetam a todos e principalmente acidentes que afetaram a nossa região. Para isso, estamos aqui ao lado da Meiricena Silva Prando. Isso. Né? Seja muito bem-vinda ao nosso programa. É um prazer tê-la conosco e que você fique à vontade, possa explicar para a população tudo sobre barragens, laudos e o que aconteceu e pode vir a acontecer ainda. Obrigada, é uma honra estar aqui hoje com vocês. Obrigada, Amanda. Obrigada, Thiago, pelo convite. E eu estou aqui à disposição. Ótimo. Nós que agradecemos. A gente que agradece. Ao seu lado, a doutora Amanda, apresentadora brilhante, que sempre fala de tudo, tira dúvida, traz informações de qualidade para a população. Doutor, muito obrigado. Mais um programa a gente junta aqui. Obrigada a vocês por estar aqui. Estou muito feliz. E depois eu te pago por todos esses elogios aí, parece. E ao lado, o doutor Rodrigo. O doutor Rodrigo, inclusive, deu um alerta sobre essa pauta, falou: Tiago, é uma pauta boa para a gente levar, porque são casos que, de fato, afetaram nossa população e afetam até hoje, podendo, a Meire vai falar um pouquinho mais, lá na frente, afetar mais uma vez, né, porque a gente tem alguns riscos ainda, mas nós vamos tratar um pouquinho mais adiante no programa. Doutor Rodrigo Campana Fiorotti, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e estar aqui conosco. Que isso, eu que agradeço. Boa noite, obrigado pelo convite, obrigado a presença, prazer estar aqui com vocês e a todos os espectadores e ouvintes aí da Rádio Sim, muito obrigado. Isso aí. Obrigado, doutor. E a gente tem que falar sempre dos ouvintes, porque direto chegam perguntas aqui, olha, eu estou saindo do trabalho, estou ouvindo o programa de vocês, né, doutora Amanda? Sim, muito. Eles acompanham bastante. É isso aí. Então, os ouvintes telespectadores, obrigado pela audiência. Se tiverem perguntas, podem mandar. O telefone é 99622-4547. O que você quiser saber sobre esses acidentes ambientais, vocês mandam, que a Meire, doutora Amanda, doutor Rodrigo. Eu, às vezes, né, eu passo a bola para a doutora Amanda, a gente está aqui para responder. A gente vai trocando. Tá bom? E, Meire, eu vi aqui Prando, né, eu já sabia, mas eu vi aqui de novo e lembrei. Esposa do Sanzo. Isso. Sanzo, gente boa. Gente boníssima. Né?
Nota 10, irmão da Cíntia. Irmão da Cíntia. Excelente construtor. Um abraço para eles. E a Meire também é a sócia da Natália Graça. Isso, sócia da Natália. Maravilhosa. Né? Maravilhosa. Outra profissional brilhante que nós temos que trazer aqui pro programa uma hora. Natália, você não vai correr da gente, não, tá? Ela tá tentando correr, mas a gente vai pegar ela. Então, ó, Natália, tá aí o recado. Nós vamos te cobrar a sua presença aqui. Meire, a gente sabe, né, doutora Amanda, a cidade até hoje ainda sofre os impactos dos acidentes ambientais, principalmente de Mariana, né? A barragem de Fundão. É isso barragem mesmo? de Fundão, isso. Barragem de Fundão. Mas só para iniciar o bate-papo, até mesmo para eu, doutora Amanda, doutor Rodrigo, entendermos melhor, o que é uma barragem? Popularmente falando, uma barragem é uma barreira artificial que é feita em algum curso d'água, em rios, né, mas comumente no nosso país, para conter águas ou rejeitos, que é o caso que a gente vai falar hoje, né? Para que ele, popularmente falando, para que ele fique contido, para que não se misture com o resto do leito do rio, né, com o resto do curso do rio, ou usados, né, para contenção de água mesmo, comumente usado no nosso estado, que é para agricultura e para pecuária. Como que é analisado essa barragem? Porque a gente sabe o que aconteceu, né? E que foram disponibilizados na época os laudos e que estava tudo certo, mas que no fim nós podemos ver que foi o maior acidente ambiental que aconteceu no nosso país e que não estava tudo correto. Como é analisado a barragem? Então, essa análise ela é feita a partir de vários profissionais, não só engenheiros civis, mas também ela é feita a partir de profissionais da área de engenheiros de minas e geólogos, né? Porque ela envolve muito a parte ambiental também. E o que acontece? A empresa ela é responsável por fiscalizar a sua própria execução e o seu próprio funcionamento de barragem. Mas a gente também tem a parte governamental, que é onde acontece a maior parte de fiscalização e é onde que, quando os laudos das empresas chegam pedindo uma licença de operação, pedindo um aumento de nível da água daquela barragem, e ele tem que disponibilizar um laudo para que seja aumentado o nível da barragem ou para que seja feita qualquer tipo de operação naquela barragem, os engenheiros das empresas disponibilizam laudos para o governo e o governo é obrigado, né, a ir lá fiscalizar esse laudo para ver se está conferindo tudo com o que está assinado pelo responsável técnico. Que provavelmente foi o que não aconteceu. Porque provavelmente foi o que não aconteceu. Entendi. Só que aí esse laudo, ele é um laudo feito antes de poder, né, utilizar a barragem, durante e após, é isso mesmo? Esse laudo ele é feito antes, em forma de relatórios, projetos. Durante, é preciso que se façam relatórios e laudos periódicos de funcionamento, de acompanhamento, porque a barragem, como a gente pode ver, é uma coisa que pode vir a se romper a qualquer momento, mas ela não rompe de uma hora para outra, entendeu? É muita negligência. É muita negligência até chegar. É muito tempo de negligência, né? Isso, é muita negligência até chegar ao momento do colapso, né? Agora, pelo que a gente vê, então, a negligência é da empresa, né, a particular, só que tem também do poder público. Tem também a parte governamental. A parte governamental, ela fiscaliza desde o início até o final? Sim, é porque quando a gente vai fazer uma barragem nova, o engenheiro ele tem que disponibilizar projetos, ela tem que disponibilizar relatórios, laudos técnicos, e o governo precisa analisar tudo. Ele começa a construção. Eu preciso aumentar o nível da barragem, eu preciso de uma nova licença de operação, acho que o nosso amigo está aqui, vocês também podem me corrigir se eu estiver falhando nisso daí. Eu preciso disponibilizar uma nova documentação para que me seja concedido o direito de aumentar o nível de uma barragem, ou para que eu faça qualquer tipo de reparo naquela barragem. Sim, mas e se a barragem, ela tem tempo para esse laudo ele ser feito, por exemplo, só quando a barragem está em utilização ou não, quando ela também está desativada? Quando ela está desativada, é preciso que se controle, né? Que se tenha um olhar para ela de tempos em tempos. Os geólogos, né, e os engenheiros de minas, eles vão saber responder, acho que a periodicidade melhor disso daí, mas eu acredito que seja necessária, sim, uma análise de tempos em tempos, porque a gente tem ali, além de fatores que estão lá, nós temos fatores externos, que são chuvas, que são tempestades,
que influenciam todas no níveis da água. A gente precisa saber se está drenando corretamente, se aquela chuva que está caindo não está acumulando dentro da barragem, se ela está sendo drenada conforme esperado. E a gente sabe que o relatório final ainda não saiu, então Sim. não tem como dar um parecer. Mas, assim, no seu ponto de vista, qual foi um dos motivos que levou a esse rompimento? Então, Só para a gente deixar até claro, telespectador e ouvinte agora. É. Não, só assim, sabe por quê, doutora Amanda? Porque a gente vai entrar um pouco em Mariana. Sim, Né? sim. Mariana, que aconteceu, o Sim. desastre. Que foi o maior desastre do nosso país em 2015. Foi do país e do mundo também? um dos maiores do Um mundo. dos maiores. maiores do mundo. Olha só, Um dos então. Foram maiores. mais de... ela continha, né? 50 mil metros cúbicos, se eu não, se eu estou Não teve enganada. tantas mortes como Brumadinho, Brumadinho. mas A quantidade de rejeitos, né? Exatamente, Foram, foi acho muito que foi grande. 70% dos rejeitos ficaram só Eu contidos vi, eu 30%. só gravei isso, foram 215 piscinas olímpicas Isso, de isso aí. rejeitos. Olha só, Eu só gravei esse não, número. falando de Mariana, não tem como a gente não lembrar aquela imagem que você sabe, olha, 5 de novembro, tarde 5 de novembro, rompeu a barragem, aquele desespero, passando no país inteiro, todas as mídias, e a gente vendo aquela lama, né, vindo, arrastando tudo pela frente. Triste. Eu tô arrepiado aqui, porque assim, foi inimaginável aquilo que aconteceu. Então a gente vem acompanhando a lama desde lá de Minas Gerais, chegando até aqui no Rio Doce, desaguando em Regência, No nosso litoral. no nosso litoral, Exatamente. acabando com o nosso litoral, matando o nosso ecossistema. Então, assim, é uma cena que eu acho que todo mundo aqui que está presente, nunca vamos esquecer na vida. É. Então, entrando, né, igual a doutora Amanda falou de Mariana, até falar Mariana. Laudo, né, doutora Amanda, foi isso? Exatamente. Se teve alguma negligência ali nesses laudos? Não, e qual foi um dos principais motivos pelo que você vê, aos seus olhos? Então, como ainda não... O inquérito, né? Eu acho que o processo não foi fechado ainda. Tem vários estudos, várias especulações. Vieram empresas de fora para fazerem análises, né? Da causa do rompimento da barragem. Mas, assim, o que acontece é que o engenheiro projetista, se não me falha a memória, Joaquim Ávila, ele alertou a empresa de que havia um trinco na parte esquerda da barragem. Quem assistiu o vídeo vai conseguir ver que a primeira parte que se rompe, o colapso, ele começa na parte esquerda da barragem. E ele alertou a empresa. Ele alertou a empresa. Ele já deu uma entrevista na época para a TV Globo, acho que passou no Fantástico, se não me engano, Record News, toda essa parte aí dele dando a entrevista e falando que ele alertou a empresa. Mas como ele não era mais responsável pela empresa, ele não podia, ele nem responde no processo. Porque ele já tinha... Ele não tinha mais responsabilidade. Ele já tinha perdido a responsabilidade e ele ainda fez o papel de avisar a empresa de que havia um trinco na barragem. Por que esse trinco ocorreu? Os engenheiros que estudaram, eles nos relataram que esse trinco ocorreu porque a barragem estava indo de encontro com uma pilha de rejeitos da Vale, que acontece ali naquela região também. E a pilha de rejeitos da Vale, de encontro com a barragem de rejeitos sólidos do minério de ferro da Samarco, eles poderiam ocasionar um colapso na estrutura dos dois rejeitos. E o que acontece? Para que isso não acontecesse, que essa barragem não chegasse perto da pilha de rejeitos, eles fizeram um desvio na barragem. E esse desvio não tem projeto. E o trinco foi bem nesse desvio. E o trinco foi gente bem no vê, desvio, né? que não tinha projeto. Que não tinha projeto. E o trinco já Não, estava... uma estrutura daquele tamanho, como você vai fazer qualquer modificação sem um projeto, sem algo pensado e permitido, né? Pois é, e vale ressaltar também que, eu não sei se as pessoas conhecem o processo construtivo daquela barragem em questão, que a partir do momento inicial de que você constrói uma barragem, você precisa aumentar o nível de água dela, você vai pegando, no caso de Mariana e de Brumadinho também, que foi feito os alteamentos, né, que é o aumento do nível da barragem para poder suportar mais rejeito, mais água, que seja. Eles são feitos com o próprio rejeito sólido, compactados, em forma de degraus, mas para dentro da barragem. Falando leigamente, você imagina fazer degraus para dentro da barragem e ainda fazer um recuo, um desvio. Não vai dar certo. Não vai, né? Não, e o problema é que a consequência disso são vidas, São vidas. E o meio ambiente. Sim.
Meio ambiente, eu nem sei como é que de fato hoje se encontra o leito do Rio Doce, mas, assim, eu sei que o ecossistema foi morto. Sim, mas eles previram na época mais de 100 anos para o ecossistema voltar a ser... Mais de 100 anos. Para voltar a ser o que era. Ou seja, vai estar a Amandinha Neta já aqui no programa Vendo apresentando. isso, falando sobre. Mole. E vai estar ainda sofrendo os impactos desse desastre. Brincadeira. Mas e a lama? A gente tá falando que ela não foi tóxica para o ecossistema, mas eu vi que tinha um pouquinho de... Como é que eles falam? Pro ser humano ela não era muito tóxica. E assim, a alegação que eu vi. A alegação da empresa é de que a lama não é tóxica, mas várias análises foram feitas, né, até por especialistas do meio ambiente, Agência Nacional das Águas, de que ela realmente tinha alguma coisa que não era legal para o ecossistema, até para os seres humanos. Mas, ô Meire, e esse rejeito que ele fica nessas barragens? Ele não pode ser utilizado, porque não tem jeito de descartar, né, ele? Porque mas ali já está em forma de utilização? descarte. Sim, então, mas e a utilização? Então, na Consegue China, ser reutilizado? Na China, essas barragens, elas já não existem, porque eles usam para poder fabricar porcelanato, para poder enriquecer o concreto, já é utilizado de uma outra forma. Já não é rejeito, eles falam que é reuso. Mas tem como, então, reutilizar? Tem, olha, como. fazer a reutilização. Porque, assim, de forma leiga e curiosa, por que não é feita a reutilização aqui? Falta incentivo, eu acho que é muito caro. Eu acho que é caro, porque a barragem, principalmente feita a montante, né, a técnica a montante, que é essa dos degraus que eu expliquei para vocês, é a mais barata, né? Mas fica mais caro ainda com tudo que acontece depois, né? Doutor Rodrigo. Doutor Rodrigo vai falar até melhor sobre isso, sobre esses valores. De processos até internacionais. Sim. Então, assim... Ou seja, fazer a reutilização disso seria muito barato perto das consequências que eles estão arcando agora por causa desses rejeitos. E a vida não tem preço. Não tem preço. A gente está falando sobre as indenizações, mas a vida realmente... Né? E também todo o nosso meio ambiente também, para ser recuperado, não tem Agora, valor. a gente até fala, a vida não tem preço, mas tem que se precificar. Se a Sim. pessoa faleceu por aquilo, que teve uma negligência, a gente não está condenando ninguém, né? Sim. Não está condenando ninguém. A gente está falando de acordo com os estudos que saíram, que não foram nem nós que fizemos. Estamos analisando outros E com o estudos. ocorrido foram as mortes, né? Outras análises, mas assim... O que dizer? Aí, nesse ponto, a vida tem que ser precificada, porque a pessoa faleceu e você tem que dar valor à vida. Aí a gente não sabe até que ponto o que vale mais ou menos. Verdade. É difícil e assim... difícil e triste, né? E Você triste. tem que lidar com isso. E a gente lida. Isso foi em 2015. Hoje, em 2020, nós temos ainda consequências. Aqui Exatamente. E assim, eu vi que antes essas barreiras eram muito utilizadas, né? Muito recomendadas, na verdade. Só que há alguns anos atrás, principalmente depois desses acontecimentos, eles vêm sendo muito discutidos para não fazerem mais barreiras assim, não construírem mais. Técnica, exatamente. Né? É uma técnica, né? Não utilizarem mais essa técnica. Isso procede? Procede. Até porque essa técnica, por ser a mais barata, ela está prevista em norma. Eles têm um respaldo para usar essa técnica. Só que o que acontece com essa técnica? Está prevista em norma e por que ela não dá certo? O monitoramento da drenagem nesse tipo de barreira, nesse tipo de barragem, ela é muito difícil de ser executada e de ser monitorada, de acontecer. Acho que o ministro, na época, ele deu uma reportagem, algum ministro que eu vi, acho que na época eu me recordo disso, ele falava que os piezômetros, que são os dispositivos que medem os níveis da água, que ele não deixa a água não pode passar daquilo ali, eles medem os níveis da água para poder ter sempre um controle daquilo ali. Muitos foram perdidos antes mesmo do desastre acontecer. Ou seja, estava tão acima que eles não sabiam nem onde estavam os piezômetros. Então a gente só chega à conclusão de que uma hora ia dar errado. Uma hora ia dar errado. E assim, Meire, a gente está falando muito sobre prevenção, né? Como faria para não ocorrer. Mas todo caso de quando você vai fazer uma construção, ou tem até um prédio, tem uma saída de emergência, né? Sim. Né? No caso de barragens, tem isso também? Dessa saída, ou de um plano de fuga, ou qualquer outra coisa? Vamos correr para lá que vai estourar. Exatamente. Se estourar aqui, a gente está correndo para lá. Ou tem um esconderijo aqui que a gente pode ir, enfim. Algo que... O que devia ter sido previsto era um plano de contingência, né? Que aparentemente não existia nas barragens da Samarco. E era obrigatório? Eles fazem parte dos processos, né? De liberação de licença de construção, licença de operação. É preciso que você faça um plano de impacto ambiental, um plano de contingência, se isso vier a acontecer. E aí, o que a gente vai fazer?
Qual que é o Corre plano pra de que fuga? lugar, né? Vamos correr para onde? Aham, Né? direita ou Se esquerda? romper, a gente tem que ter um caminho, né? Mas aparentemente não existia isso nos processos, não. Nossa. E não tinha também, pelo que a gente percebeu, muita fiscalização. Não, a fiscalização é a maior da falha, porque as maiores das falhas, porque a empresa, ela quer saber de lucros, né? Então, assim, ela está pensando no bem da empresa, falando de financeiro, né? Não, e quando a gente fala de fiscalização, levando também um pouco para o lado judicial, parece que a gente diz assim, quem está lá foi negligente na fiscalização, mas a gente vê que, assim, é defasado o número de concursados. Sim. Então, assim, a pessoa ali, ela não tem como dar conta de às vezes ela vai tomar conta de 10 empresas, é impossível. Então, assim, não tem concurso, a pessoa não consegue se virar em 1000, então, de fato, vai ficar a se fiscalizar. Se o governo, não estou falando, isso é todos, né? Sim, sim. Todos, sem falar de federal, municipal ou estadual. Se não fizerem o concurso para as áreas, que a gente vê que hoje falta quase todas, infelizmente, vai sempre acontecer essa falta de fiscalização. Em todos os ambientes, na verdade, né? Todos. Não só no caso de barragens, Na mas engenharia, em todas as coisas. Sim, em todas as coisas. No direito, tudo. Que é necessário um órgão fiscalizador sempre estar presente, e isso falta. E assim, é uma junção, né? Porque tem os órgãos federais, né? Que tomam conta das barragens, tem os estaduais, mas se não me falha a memória, na região de Mariana, só lá tinham 3 barragens. E eu acho que são 2 fiscais para mais de 320 barragens na região. É isso aí. Não, é igual o processo. Eram 2 fiscais. Né? A gente pega uma vara aqui em Ares, exemplo, tem 5.000 processos e tem 4 pessoas trabalhando. 5. É muito complicado. Mas porque não colocam e não fazem concurso, tá? Sem concurso há não sei quantos anos. Então é culpa daqueles servidores? Não. Não é. Não é culpa do servidor. Não é o técnico, né? Que é a defasagem. Mas é o que a gente estava falando, né, Thiago? Pode Não, só ia assim, agradecer a presença da Meire. Tá vendo? Eu que agradeço. O bate-papo é gostoso. Eu acaba estar aqui com vocês hoje. A hora que a gente vê, a produção já falou, acabou, entendeu? Tem que parar. Então, Meire, muito obrigado. Eu que agradeço, gente. Tá? Tenho certeza que suas informações foram essenciais para a população, para mim, Amanda, doutor Rodrigo. Obrigado. Muito obrigada, Meire. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e por ter trazido tantas informações. Exatamente. Eu que tantas agradeço. informações para a gente hoje. Eu que agradeço, gente. Agora, o segundo e o terceiro bloco, a gente vai contar com o doutor Rodrigo, que vai trazer tudo sobre o mundo jurídico desses acidentes ambientais. Segundo e terceiro bloco, doutor Rodrigo, primeiro a Meire, já agradeceu, só informação de qualidade, só trouxe tudo que era muito relevante sobre o assunto. Fica com a gente, 1 minutinho, voltamos já. Voltamos com o segundo bloco, programa Bate-Papo das 6. Hoje o tema é acidentes ambientais. Alguns desastres, outros acidentes ainda estão sendo investigados na Justiça, mas nós vamos trazer as informações que temos até o momento. Primeiro bloco, a Meire falou muito bem o que é barragem de rejeito, se teve alguma negligência, não teve, de acordo com as informações que nós temos. E agora, segundo e terceiro bloco, o doutor Rodrigo Fiorotti está aqui conosco para esclarecer todas as dúvidas do mundo jurídico. Primeiro, a gente ficou um pouquinho mais na parte técnica da engenharia. Agora, o mundo jurídico é com o doutor Rodrigo. E nós, assim, temos muitas perguntas, né, Amanda? Porque são danos que ocorrem até hoje. Tem gente ainda que não conseguiu o acesso devido para poder ver se tem direito ou não. Já tem outros que nem direito tinham, buscaram de forma indevida, conseguiram e estão sendo investigados. Então, nós vamos tratar bastante sobre esse tema. Quem tiver perguntas, pode mandar para o telefone 99622-4547, manda que a gente responde aqui na hora. E eu tenho a primeira, a gente começa uma pergunta que tinha vindo já antes do programa, para trazer aqui, e a Meire falou bastante a questão dos laudos. Né? Tem laudos, as pessoas fazem laudos, acompanham, então o laudo é feito antes, durante e após a barragem. Ela finalizou, mas você tem que produzir laudo, já que chove, mudanças climáticas, etc. Quem produz esse laudo, se agir negligentemente, tem responsabilidade?
Boa noite. Sem sombra de dúvida, eu acho que o que tem que ser apurado sempre em cada situação é como se na prática fosse fazer qualquer tipo de construção, uma residência, um prédio. Acho que a construção de qualquer tipo de empreendimento, uma barragem, acho que não fugiria a regra nesse sentido. O primeiro projeto, que seria o projeto de construção em si, a pessoa, o responsável técnico, sem sombra de dúvida, ele é responsável por fazer todas as projeções, todos os projetos de acordo com as normas técnicas e as normas legais existentes para cada tipo de projeto. No caso das barragens, isso não fugiria a regra. Ele se submete a todas as regras administrativas da antigo DNPM, que hoje é a Agência Nacional de Mineração, que é o órgão que hoje cuida dessa parte de barragens. E, a princípio, a parte de projeto ele fica vinculado à pessoa, ao engenheiro ou responsável técnico nesse sentido. Já na parte de execução, muitas vezes se contrata um outro profissional para tocar aquele projeto, essa prática acontece muito, então seria um outro tipo de responsabilidade. Sem sombra de dúvida que vai depender de se apurar se houve um erro de projeto, se a pessoa o técnico responsável não seguiu algum tipo de norma no momento da elaboração de todo o projeto técnico, ou se houve um erro de execução, para se apurar de fato a responsabilidade, tanto em âmbito civil como em âmbito criminal, daqueles que, de uma forma ou de outra, cometeram algum tipo de equívoco, tanto ou no projeto de construção ou no projeto de execução. O que pouco eu posso falar sobre essa parte técnica de barragens é que, como bem dito pela nossa engenheira que nos sucedeu, que até no momento em que você tem a conclusão, a finalização do trabalho dentro dessas barragens, onde elas não recebem mais nenhum tipo de rejeito, ainda assim é necessário todo o acompanhamento técnico depois, se está sendo seguidas as regras. E, sem sombra de dúvida, que os órgãos oficiais, os órgãos legais, seja da União, do Estado, e dependendo de de alguns municípios também que têm legislação específica nesse sentido, eles têm a competência e a legalidade para ir lá fiscalizar. Infelizmente, nós sabemos, como você bem disse no bloco anterior, que os órgãos competentes por questão de orçamento, questão de número de servidor, de estrutura técnica, muitas vezes não tem capacidade técnica para dar conta de fiscalizar todas essas regiões, todas essas barragens e todas essas situações específicas. Eu posso dizer para você, como a gente comentou antes, que tudo que aconteceu na nossa cidade, no nosso município, por conta do desastre de Mariana, foi uma novidade para todos. Acho que ninguém tinha ouvido falar, ou talvez pensado que a gente poderia em um dia sonhar que o Rio Doce... Imaginar, né, que isso estaria acontecendo. Porque nós não vivenciamos aqui uma realidade onde a gente trabalha em cima e a gente vê barragens de minério aqui. A gente era acostumado a ver, né, barragens dessa área de agricultura, barragens para... rurais. Justamente. Então, para nós, até operadores do direito, não só eu, como outros colegas que têm trabalhado aí muito forte nessa área, quando ocorreu, isso foi realmente uma novidade para todos nós. Ninguém sabia dessa dimensão, né? Que poderia, um rompimento de uma barragem poderia acabar com o rio, sair de um estado, chegar até o outro, desaguar no litoral. Até chegar e atingir a nossa região, né? E como o doutor bem falou, acho que todo mundo teve que se preparar muito. Os profissionais também, inclusive do direito, não estavam preparados para isso, para esses casos. Não. E após esse acontecimento, tiveram muitas pessoas que buscaram as indenizações por meio judicial? O que eu posso falar, pelo menos na nossa região de Linhares, o que eu tenho visto, houve uma procura muito grande. Acho que é importante a gente frisar que todos aqueles que se sentiram, e até hoje se sentem, de alguma forma prejudicados, ela possui aí hoje, no mínimo 2 ou 3 formas de buscar algum tipo de reparação, entendeu? A pessoa pode buscar uma reparação diretamente na justiça, no judiciário, seja buscando um defensor público ou buscando o seu advogado da sua confiança. E depois também de 2016, a Samarco instituiu, por conta de um acordo, junto com vários órgãos governamentais, Ministério Público Federal, Defensorias Públicas, ela instituiu a Fundação Renova, que foi uma fundação
instituída para cuidar de todo esse procedimento de indenização de todos aqueles que, de alguma forma, se sentiram prejudicados ou sofreram algum tipo de dano relacionado ao rompimento da barragem. Como é que funciona? A pessoa, caso se sinta, de alguma forma, até hoje prejudicado, se foi requerido alguma coisa ou não, ela tem a possibilidade de solicitar o seu cadastro diretamente na Fundação Renova, ligar para o telefone deles, 0800, onde a pessoa vai explicar qual foi o dano que ela sofreu, aonde ela foi prejudicada, e em cima disso vai ser feita uma análise de todo o processo dela, de toda a situação administrativa dela, e se ao final eles vão apurar se a pessoa foi de alguma forma impactada ou não. Esse é o critério deles hoje e é como vem funcionando na prática. Então, dessa forma extrajudicial, eles podem entrar em contato diretamente com a Fundação Renova e aí eles vão fazer essa análise sobre o impacto na vida do profissional, da pessoa. Como eu disse, é uma opção que a pessoa tem. A pessoa pode, várias pessoas ingressaram diretamente com o processo na justiça, e aí a gente sabe como é que funciona o judiciário. Lógico que a gente sabe que a culpa não é dos juízes ou dos servidores, a gente infelizmente sabe que o sistema realmente, né, a estrutura é muito grande, então a gente sabe como funciona e como demora um processo. Mas a pessoa pode, e se sentiu prejudicado, ingressar com uma ação na justiça. É um fato interessante, porque há 2 anos atrás estava se questionando a questão da prescrição, porque muitas pessoas estavam defendendo que seria só de 3 anos. Isso ainda bem já foi solucionado, já está pacificado, não há incidência da prescrição. O Ministério Público Federal interviu muito bem nesse sentido e se entende, a regra que ficou para esse caso é que seria um dano ambiental contínuo, onde não incidiria a prescrição nesse sentido. Não teria um fim ali, ele continua... Judicialmente, o entendimento, pelo menos a regra, hoje está sendo nesse sentido. Mas continua ainda sendo algum dejeto para a gente... Eles falam isso, que sai ainda um pouco, que ainda não se findou? Há uma discussão, até com relação a essa parte mais técnica, né, que foge muito do meu conhecimento, mas há uma discussão de que até hoje, tanto para a pesca, tanto para a agricultura, o Rio Doce, principalmente na época das cheias, né, os técnicos defendem a tese de que existe muito resíduo, muito sedimento depositado no fundo do rio. Eu sou leigo no assunto, mas o que eu posso, assim, pelo menos é nítido, se você pegar uma época em que o Rio Doce está na época de seca, por incrível que pareça, a água está transparente. Incrível. Aí você tem um período de cheia, como é bem provável que esse ano talvez a gente vai ter, geralmente é o que acontece, pelo menos uma vez a cada ano, você vê que a coloração do rio, a água muda de cor. Então ela vai justamente para aquele tom mais barrento, para aquele tom mais amarronzado. Eu não tenho capacidade técnica no assunto, mas há uma discussão muito grande de parte dos técnicos, dos órgãos do governo envolvidos e das empresas também. Uns dizem que não, outros dizem que sim, mas por enquanto não há uma definição nesse sentido. Mas eu acredito que só o impacto também que deu o ocorrido já é algo permanente, né? Nem só de continuar saindo esses rejeitos, de continuarem aparecendo. E quando o doutor fala de prescrição, até para os telespectadores ou ouvintes entenderem, por exemplo, você sofre um dano hoje, você está lá no avião, sofreu um dano, uma negligência da companhia aérea, você tem um prazo para entrar com a ação, porque seu dano cessou naquele dia, aconteceu o dano, acabou, depois você tem um período ali para poder entrar com uma ação, até porque o seu direito de poder exigir alguma reparação civil, ele não pode ser eterno, senão a gente teria conflitos para sempre, duradouros. Então você tem um limite ali para poder ingressar com a demanda. Mas, nesse caso aqui do acidente de Mariana, eles falam que esse dano ainda não acabou, então ele vem todos os dias. O pescador está lá, dá a cheia, né, doutor Rodrigo? Dá a cheia, ele fica possibilidade de pescar. Ou porque ninguém vai aceitar o produto dele, ou porque tem uma recomendação dos órgãos competentes. Isso, né? Então, aquele dano ele não acabou no dia que rompeu a barragem para poder contar a data de entrar com a ação. Esse dano ainda é permanente. É isso? Há uma discussão agora, até recente, por conta de uma recente decisão judicial oriunda do juiz federal da 12ª Vara de Belo Horizonte, que é onde congrega uma série de competências para essa questão do desastre de Mariana.
onde há justamente essa briga agora. O que aconteceu? Tanto o entendimento do juiz e do judiciário nesse sentido é de que eles iriam determinar justamente o fechamento desse cadastro, entendeu? De que as pessoas não poderiam solicitar mais, junto à Fundação Renova, novos danos. Ou seja, se uma pessoa lá, olha, até hoje eu não liguei, até hoje eu não sabia, eu desconhecia que eu teria direito, há essa discussão de se determinar o fechamento do cadastro para que novos cadastros, pessoas que ainda não solicitaram análise do seu pedido de indenização extrajudicial, que fosse fechado isso, que ela fosse impedida de fazer isso. Há até uma recente... um recente recurso do Ministério Público Federal nesse sentido, justamente questionando isso. Então, a gente tem que aguardar para ver como é que vai ficar isso na prática. Se vai se manter, de fato, a abertura desse cadastro para que novas pessoas solicitem isso de forma administrativa, caso entendam, de forma extrajudicial, ou isso vai ficar restrito àquelas pessoas que já solicitaram até uma determinada data. Agora, como disse no início, nada impede que uma pessoa que até hoje não buscou, se entende que foi prejudicada de alguma forma, se não buscou algum tipo de reparação, não há nada que impeça de ela buscar o judiciário, que entre com a ação devida. Inclusive, nesse sentido, ela pode, através do seu advogado de confiança ou da Defensoria Pública, acionar não só a própria Samarco, caso a pessoa entenda como devido, como também até as suas controladoras. Ok? Não há nada que impeça nesse sentido. Sentir lesado é um direito constitucional de buscar o Poder Judiciário para reparar uma injustiça que você entende que tem ocorrido. Sim. E aí cabe ao Poder Judiciário, né, doutora Amanda, Exatamente. apurar e ver certinho. Essas pessoas, elas precisam entrar nisso, elas se sentiram afetadas e com provas, né, doutor? Lembrando sempre disso. Sem dúvida. Não adianta só fazer a alegação de que você foi afetado sem nenhum tipo de comprovação de que você dependia daquele meio para sobrevivência ou que você está sendo impedido de praticar qualquer tipo de atividade por conta do ocorrido. Sem dúvida. Eu acho que é interessante, para quem está nos ouvindo e que está nos assistindo, frisar que aqueles que até hoje ainda, talvez até por desconhecimento, não buscaram esse tipo de informação, juntar toda a documentação necessária para o seu caso haja tipo de comprovação, leve na Defensoria Pública ou no seu advogado de confiança, até porque a pessoa faça a análise também, se enquadre em algum caso, e depois tome-se as medidas cabíveis. Mas não há nada que impeça da pessoa buscar o judiciário para que busque a sua reparação devida. Sim. Tá? E elas estão sendo realmente indenizadas? Está acontecendo a indenização? Bom, o que eu posso falar, pelo menos assim, da nossa realidade de Linhares, no judiciário a gente tem visto algumas boas decisões reparando as pessoas, condenando as empresas ao pagamento de indenização por dano moral e dano material em algumas categorias. Tá? É difícil a gente fazer assim, uma análise de forma genérica, porque infelizmente nós sabemos que cada caso é um caso, então não se dá para você justamente não dá para você determinar específico de forma genérica que todos vão ser indenizados. Eu tenho visto já há bastante tempo boas decisões do judiciário aqui de Linhares nesse sentido. Agora, na maioria dos casos, a empresa ela entrou com os recursos cabíveis e isso está tramitando nas instâncias superiores. Então, assim, a gente infelizmente não tem uma regra em cima de cada caso para se determinar o que o judiciário está entendendo. Agora, acho que um fato que é interessante, pelo menos para algumas categorias dentro de Linhares, em caráter extrajudicial, a Fundação Renova funcionou bem. Principalmente para os pescadores que possuíam, né, na época do desastre, registro formal, carteira ou um documento formal que foi considerado válido pela Fundação para receber indenização. Muitas pessoas foram contempladas com essas indenizações. A gente também acompanhou e viu muitas pessoas da área da agricultura também sendo indenizados em caráter extrajudicial. É óbvio que a gente sabe que o sistema não é perfeito, mas a gente também não pode negar que em algumas categorias houve sim a contemplação e o pagamento de diversas indenizações. Talvez assim, o que era estava mais fácil, né, de ser indenizado. Era mais nítido também, né, para eles. A pessoa tem comprovação ali, mas juntava na Renova. É uma fundação que, de fato, ela foi criada para isso, né, para indenizar. Foi. Como eu disse, eu acho que ninguém esperava
ocorrer o que de fato ocorreu. Então, assim, tudo foi construído e está sendo construído, pelo menos a gente vem observando isso no dia a dia das coisas, com a melhor das intenções de todos os atores envolvidos, do Ministério Público Federal, do Judiciário, das empresas, dos órgãos do governo, mas é uma coisa que está sendo novidade para todo mundo. Desenvolvida, né? E Então, a gente assim, está aprendendo, né? Sem sombra de dúvida. Então a gente volta a falar no terceiro bloco, até mesmo em relação aos afetados. Vamos um pouquinho mais. Tem ação fora do Brasil? Já veio pergunta nesse sentido. As ações são só aqui no Brasil? A gente fala no terceiro bloco. Fique com a gente, um minutinho, voltamos já. Ok. Olá, voltamos com o terceiro e último bloco do programa Bate-Papo das 6, a quinta da lei, que é o dia de trazer o direito de forma descomplicada para você e sua família ficarem bem informados. Quem tiver pergunta, já tá, eu ia falar, tá no ar, mas meu nome mesmo está no ar. Mas o telefone é 99622-4547. Doutora Amanda riu ali nessa mini gafe. Doutora Amanda, já começa com a pergunta aí, doutor Rodrigo. Vamos lá. Não teve jeito. Doutor Rodrigo, eu sei que a Amanda quer perguntar. Sim, exatamente. Pergunta do telespectador, pode mandar. Doutor, não, é que a gente estava conversando também agora no intervalo, eu achei muito interessante a gente citar o quê? Doutor Rodrigo estava falando que a última decisão agora, ela influenciou bastante nas pessoas que não conseguiam fazer essa comprovação, né? Trabalharam a vida inteira de forma informal, como pescador, mas não conseguiram fazer a comprovação, não estavam recebendo nenhum tipo de indenização. Então, essa decisão agora, essa nova decisão, ela modificou isso? Só um parênteses, doutor Rodrigo. A decisão, doutora Amanda, é o quê? Da onde veio a decisão? Exatamente. Porque, assim, a gente estava conversando, sobre mas isso. Eu não sei. O que acontece? Até para fazer esse primeiro adendo também. É uma decisão da 12ª Vara da Justiça Federal de Belo Horizonte, que é o juízo que concentra toda a matéria e toda a decisão referente ao desastre Mariana. É como se fosse uma vara, como vara da Fazenda Pública, né? Sim. Vara competente em âmbito federal para tratar dos dois estados, Minas e Espírito Santo. Eles que são responsáveis por esse caso. Assim, a vara competente no âmbito da Justiça Federal seria a 12ª Vara. É ela que trabalha e que regulamenta e que faz toda a tratativa envolvendo o TETAC, que foi o termo de acordo que fez todo, né? A criação da Fundação Renova e todo o procedimento abaixo que vem se seguindo até hoje. O que faz lá reflete aqui também. Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Ótimo. Não só em Linhares, aí tanto em Minas Gerais como no Espírito Santo. Sem sombra de dúvida. Abrange os dois estados. Todos os eles tratam como territórios, né? Eles usam esse termo. Trata da competência, dos danos, enfim, de todos os territórios. A concentração de decisões judiciais em âmbito da Justiça Federal fica em âmbito de primeiro grau, né? Seria na 12ª Vara em Belo Horizonte. Agora, como você bem disse, o interessante de frisar é que elas não estavam sendo indenizadas em âmbito extrajudicial, junto à Fundação Renova, né? No judiciário, eles podem pleitear, como nós dizemos, da forma como eles entenderem devido. E provar do jeito que tiver como. Dos meios legais, né? Agora, o que é interessante frisar, eu acho que com essa nova decisão, se de fato ela se manter, vai ser muito benéfica para aquelas pessoas que até então não tinham um registro formal da sua atividade e hoje houve assim, uma nova definição de regras dentro dessa decisão judicial que vai passar a contemplar o pescador informal, a lavadeira, o comerciante informal, enfim, todos aqueles que não tinham um registro formal que até então era necessário e era exigido para que eles fossem contemplados e tivessem o seu caso analisado para serem indenizados. Então, se de fato isso se manter, como é uma decisão judicial, infelizmente a gente sabe que pode ocorrer recursos, mudanças nesse sentido, mas se manter, vai ser uma grande vitória para aqueles que até então não tinham sido contemplados em âmbito extrajudicial, fora do judiciário, junto à Fundação Renova. Legal, informação recente, então. Para o nosso município de Linhares, salvo me engano, a decisão acho que foi publicada na 4ª ou 5ª da semana passada. Nossa, bem recente. Olha só, então assim, tem que ficar ligado, porque às vezes tem muitas pessoas que se encaixam, né, nessa situação, acho que a maioria, né, porque tem muita gente
Que assim, o rapaz pesca. Mas a gente sabe, você tem uma carteira de pescador, isso aqui, você tem alguns benefícios, só que contrapartida você tem vários custos também. Então você acaba ficando de maneira informal. Quem imaginava? E aí, como a gente estava falando, né? Quem imaginava que isso ia acontecer para você se manter sempre regular em tudo? É isso. As pessoas estão sofrendo com isso, né? Com essa falta de provas também. O que eu venho observado muito é que as pessoas, como toda pessoa comum, você sai de casa, você acorda, você vai atrás do seu pão de cada dia. Então, é natural que naquela correria do dia a dia, as coisas burocráticas, vamos assim dizer, elas ficam em segundo plano. E, infelizmente, o que a gente mais viu nesse sentido foi pessoas que, infelizmente, a gente sabe que foram impactadas, que sofreram impactos, mas até então elas não tinham os documentos necessários para se valer dessa política extrajudicial, que é exigida pela Fundação Renova. É um critério técnico, um critério objetivo. Existe, com certeza, o lado positivo, porque muitas pessoas, como nós falamos no bloco anterior, foram indenizadas, receberam essa indenização de forma célere, de forma rápida, sem passar pela parte burocrática e pela parte, de certa forma, nós sabemos, morosa do judiciário, ok? Só que também, em outra tocada, muitas pessoas que foram, de fato, prejudicadas, até então não foram reparadas, não sofreram a sua indenização, não receberam, perdão. Perfeito. Então, assim, é isso aí, abriu uma oportunidade para que as pessoas tenham esse direito, né, de tentar provar, porque antes estava difícil, né, um pouco, as pessoas não tinham essa materialidade, essa carteira de pescador, por exemplo, e estavam encontrando diversos obstáculos. Talvez agora facilite um pouco mais. E aí, voltando àquela questão, que a gente até finalizou o segundo bloco, e iria iniciar o terceiro, falaram, porque teve uma época que só se falava disso, a ação é na Inglaterra. A ação é... Doutor, como é que eu faço? Eu quero entrar na Inglaterra. Na Inglaterra, eu acho que lá o negócio vai bombar, vai sair rápido, o dinheiro é... E aí, é verdade isso daí, Rodrigo? Me perguntaram quando nós falamos do tema. É verdade, assim, eu até gostaria de dizer, não é em nenhum momento isso significa da nossa parte descrença no judiciário brasileiro, pelo contrário. Mas houve e há, inclusive, ainda em trâmite, há uma ação em trâmite na justiça da Inglaterra e do país de Gales, né, que congrega os dois países. É a maior ação em trâmite na justiça inglesa, com mais de 260 mil requerentes, né, pessoas que aderiram a essa ação coletiva. E lá a BHP Billiton, que é a empresa dona de 50% da Samarco, é uma empresa salvo me engano, de origem australiana, com sede no Reino Unido, com sede em Londres, na Inglaterra. Isso corre no Fórum de Manchester, e já foram feitas várias audiências já no início desse ano lá, e o processo, a última informação que eu tive, pelo menos dos responsáveis, é que está na análise de competência, se de fato a justiça inglesa seria ou não competente para analisar todos os danos requeridos lá. Então, quando a gente tiver essas informações, você fala para ele, manda um WhatsApp para mim, para a doutora Amanda, olha, o processo andou ou o processo acabou. Para a gente já fazer essa atualização. A gente atualiza aqui nossos telespectadores e ouvintes. Agora, o bate-papo, como a doutora Amanda até falou no início, é descontraído, tá vendo? Passou rápido, a gente, né, acabou. Já acabou, dava pra gente fazer mais uns 2 programas ainda. Sobre esse assunto, né, que é muito grande. Então, doutor Rodrigo, obrigado. Tenho certeza que os telespectadores, nossos ouvintes, gostaram muito do programa de hoje. Você e a Meire só trouxeram informações de qualidade. Então, a gente agradece. Eu que agradeço. Muito por ter aceitado. Muito obrigado, doutor. Obrigado, eu que agradeço pelo convite. Obrigado a todos e obrigado pela consideração, agradeço. Tá ótimo, a gente que agradece. Doutora Amanda, sempre perfeita nas colocações, dando um show aqui como apresentadora. Muito obrigado por mais um programa junto. Muito obrigada a vocês dois, muito obrigada a Meire. Só acrescentaram o nosso bate-papo e é como nós sempre dizemos aqui, a gente está aqui para tirar todas as dúvidas das pessoas, falar do direito e falar dos principais assuntos de forma descomplicada, para ajudar todas as pessoas que nos ouvem e nos assistem. É isso aí, é o direito descomplicado, a quinta da lei, sempre com informações de qualidade e com profissionais competentes aqui da nossa região.
A gente agradece, fica por aqui. Amanhã tem mais bate-papo, mas quinta que vem é a Quinta da Lei. Boa noite a todos. Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. A Uniscan é o centro de referência para diagnóstico de mamas no norte do estado, com mamografia 100% digital, tomossíntese, biópsias mamárias, ressonância magnética das mamas, entre outros exames. Agende seus exames pelo 2103-5000 Uniscan. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação.